passado, né, na edição passada, a gente buscou trazer uma visão da integração dos caboclos, né, a interseção dos caboclos dentro do culto do candomblé com a interface com os povos originários, né, dizendo da importância da correlação dos povos originários com o povo negro que aqui chegou, né, no culto aos caboclos. Né. A segunda edição, a gente pensou em trazer uma perspectiva do ciclo das águas. Né. Então, a gente escolheu um conjunto de divindades do candomblé Congo-Angola, pertencente ao ciclo das águas, onde a gente fez palestras, né, fizemos rodas de conversa, tivemos curso de cultura banto, e tivemos a produção musical de um disco, que nessa produção musical desse disco, a gente musicalizou cânticos do candomblé Congo-Angola de 8 divindades, né? Quisimbe, Dandualuna, Matamba, Tempo, Angorô, Zumbá, Samba Calunga e Zaze. Então, nós musicalizamos cânticos do candomblé Congo-Angola, gravamos um disco, e esse disco está aí, e nós vamos fazer hoje uma apresentação de um show desse disco que foi gravado. Né? Como eu disse, esse trabalho é um trabalho que começou há mais ou menos 3 meses atrás, né? Onde o projeto foi escrito há 1 ano atrás, mas ele começou a execução efetivamente há mais ou menos 3 meses atrás, onde a gente começou com um trabalho inicial com uma parceiraça que eu encontrei nessa trajetória, né, me apresentado pela Catarina, que é a produtora desse evento, que foi a Nath Rodrigues. Eu queria que vocês aplaudissem com uma salva de palmas, que foi uma figuraça que a gente acabou se cruzando e fez a direção musical de todo esse trabalho, né? Que vocês conheceram aí, que está na rede, que está rolando. E aí a Nath fez um convite a um cara que eu já conhecia de roda de candomblé, né? E um cara, assim, um mega do Ogã, assim, um cara que eu tenho um respeito monstro, que é o Acauã, que veio também para poder compor esse time, né? E aí, da construção com esses dois, surgiram várias conversas, né, até chegar nesse produto final, que é o produto que vocês já ouviram e que a gente vai fazer uma apresentação dele aqui. Né. Então, eu queria, inicialmente, agradecer a Nath, ao Acauã, por ter topado entrar nesse trabalho junto comigo, né, embora tenha muita gente por trás, mas, assim, inicialmente, a Nath e o Acauã. E também queria agradecer a comunidade que eu faço parte, né, que é a Casa de Cultura Lodeia Pará, na presença da minha mãe, de meu pai, dos meus irmãos que se encontram aí. Né. Eu sempre digo que a existência de Tata Caçulembê só existe porque existe uma comunidade por trás. Né. A gente que é de terreiro, a gente sabe que nós somos fruto de uma construção coletiva, né. Não existe um ser individual ou um ser mais importante dentro de uma comunidade de terreiro. Nós somos frutos dessa coletividade. Né? E eu sou fruto dessa coletividade, que é a Casa de Cultura Lodeia Pará, que eu faço parte e tenho uma honra imensa de fazer parte. Então, agradecer aos meus irmãos da casa, agradecer a todos os demais presentes, a todos os pais, mães de santo que estão presentes, que vieram. Né? Então, meu Zambia Coatessá. E também queria fazer um agradecimento, vamos falar assim, um pouco mais do que especial, que é a minha esposa, Catarina, que, eu falo assim, né, que o pessoal tem assim, o homem sonha e Deus faz a obra realizar. Né? Eu digo que às vezes eu sonho e ela faz a coisa realizar. Né? Então, é uma mega de uma parceira também, que me ajuda nessas realizações. Eu trago as ideias, ela ajuda a fazer essas ideias tomarem corpo e serem realidade. Né? E aí, nessa conversa sobre projeto, junto com ela, dessa reta final, eu escrevi um texto que eu queria fazer uma leitura aqui, né? E ela também escreveu um texto. E aí a gente foi ler o texto de um para o outro,
E aí eu falei assim, não, deixa eu jogar o meu fora, você vai ser o seu. Eu queria convidá-la para fazer a leitura desse texto aqui para vocês. Bom dia. Licença. A bênção para funcionar. Aí, falou. Sigo serpente, conectando mundos em imagem e luz, iludindo as consciências, dimensionando a eternidade nessa existência a qual que tempo é o rei. Penetro a escuridão da terra, modelando percursos subterrâneos. Respiro e resfrio o calor do centro do mundo, alimento nascentes. Sigo serpente, crio rios suspensos que desejam um dia voltar a tocar o corpo da terra. Rasgo o céu num clarão, anunciando o som do trovão que determina tormenta ou brisa leve. Corro em leito, às vezes rio, córrego ribanceira, queda d'água. De encontro ao mar, grande espelho, céu refletido, ensina que tudo que habita dentro existe fora. Serpente mordeu o próprio rabo. E a vida lateja, segue em cortejo num pulso criador ininterrupto, como o sangue que corre em suas veias. Num compasso marcado por um coração que bate cabula no lei. E o tempo brinca na espiral do infinito, misturando passado, presente e futuro, envergando retas e desenhando caminhos apontados pelo vento. Se souberes ler as paisagens, seja serpente. É isso. Então, eu queria convidar aqui agora, para poder estar junto conosco, os músicos que vão nos apoiar aí nessa apresentação. A gente costuma dizer que foram pessoas escolhidas a dedo, né, não, Nath? Então, vamos lá. Eu queria chamar para poder fazer parte do palco a Alabê Elton Dogum. Queria chamar para poder fazer parte do palco o Tata Cambono Tauamin. Queria chamar para fazer parte do palco o Tata Bantu Kevi. E aí, compondo essa orquestra de tambores aí, eu queria chamar o Ailton para poder estar conosco. Ailton, Aloísio, perdão, Aloísio Horta. É que eu não gravei de novo, a Catarina escreveu para mim, eu não gravei. Aloísio Horta. Isso. E o Lucas. Lucas de Moro. Lucas de Moro, cadê ele? O Lucas estava aqui, rapaz? Piano player. Lucas de Moro. Aloísio, perdão. E aí, nessa cena imensa, repleta aí de cantores, eu queria convidar o Sérgio Pererê para se fazer presente conosco. Ah, é? Eu queria convidar o Fernando Bento para se fazer presente conosco. Queria convidar o Imani Rani para se fazer presente junto conosco. Eu queria convidar a nossa querida Fabiola Machado para se fazer presente conosco. E eu queria convidar a nossa querida Elisa de Sena para se fazer presente conosco. Queria convidar Yaya Drummond.
Calunga no chão ainda, iringue, calunga no chão ainda. Ai, ai, calunga no chão ainda. Ai, ai, calunga no chão ainda. Iringue, calunga no chão ainda. Iringue, ai, ai, calunga no chão ainda. Família, isso aqui é um se cansambe, viu? Quem é de casa aí, abre a boca para cantar, viu? Vamos junto. Olha matamba, tata eme. Olha matamba, tata eme. Olha matamba, tata eme. Olha matamba, tata eme. Olha um buqueque é mãe banda. Aê, aê, matamba. Olha um buqueque é mãe banda. Aê, aê, matamba. Olha um buqueque é mãe banda. Aê, aê, matamba. Olha um buqueque é mãe banda. Aê, aê, matamba. Baia, baia, lele kuna zinzima medo. 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 E o Amacamba. Agradecer porque eu acordei, podendo respirar. Mais um dia na tutela do rei que nos deixa sonhar.
tremulando aquela bandeira, vem trazendo calor no verão, a banganga pra essa nação, com o patrão na nossa dianteira. Sei que vai nos soprar esperança, os tempos difíceis que virão, e até os que perderam a fé, tão com ele de qualquer maneira. O seu presente é o mais valioso que já nos foi dado, que mesmo eu andando cansado, me concede o poder de crescer, e por ele eu posso perceber que todo choro que foi derramado foi pra molhar o que havia secado, e que o passado serve pra aprender. Saudemos esse tempo bom, que tempo é esse SLC. Tempo, nem em 100 voltas no sol poderia adquirir tamanho conhecimento que me permitisse demonstrar quão grande é a minha gratidão pelos tempos bons e pela força que nos é dada nos tempos ruins. O tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha... Kiwanzazi, Kiwanzazi. Tá bonito. Ozazi Kibuco Angola, Ozazi Monacaiá, Ozazi que eu amassi, Ozazi Kibuco Angola, Ozazi Kibuco Angola, Ozazi Monacaiá, Ozazi que eu amassi, Ozazi Kibuco, Ozazi Kibuco Angola, Ozazi Monacaiá, Ozazi que eu amassi, Ozazi Kibuco Angola,
amaci, o Zazi que buco, o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola. Que o Zazi, Zazi que buco, Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá. O Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola. Riba! Que o Zazi, não permita que sejamos injustos com ninguém, não tampouco sermos injustiçados. Que o Zazi, que o Zazi, que o Zazi. O Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola, o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola, o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá. O Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola, o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco, o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola, o Zazi que buco Angola, o Zazi que eu amaci. O Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que o Zazi, que o Zazi Monacaiá. Mas se vocês aprenderam, vem? O Zazi que buco Angola, geral. O Zazi Monacaiá, o Zazi que eu... Riba, gente! Que o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi. Ainda tá baixinho, quero ouvir geral, lá em cima, vamos cantar pra Zazi. O Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco Angola, o Zazi que buco Angola, o Zazi Monacaiá, o Zazi que eu amaci, o Zazi que buco. Zazi, não permita que sejamos injustos com ninguém e não tampouco sermos injustiçados. Que o Zazi, que o Zazi, que o Zazi, que o Zazi. Riba! Riba, gente, riba, gente. É sobre isso. Angorô, Anucajungongo, Lebaringanga, Jaquimbando, Yoquimbanda, Angorô, Angorô. Angorô tá no Cajungongo, Jaquimbando, Yoquimbanda.
ganga que bucameão. Angorô tá no cajingonga, Joaquim Banda e o Quimbandá. Angorô, Angorô. Angorô tá no cajingonga, Joaquim Banda e o Quimbandá. Angorô, Angorô. Angorô tá no cajingonga, Joaquim Banda e o Quimbandá. Angorô. Vamos lá, né? Uai, mas... Então... Oi, oi. Aí. Oi. Opa. Zumbekele, zumbe kale, zumba mayangue, zumbekele, zumbe kale, zumba mayangue, zumba mayangue, zumba mayangue, zumba mayangue. Zumba mayangue, zumba mayangue,
Mayon Simbi, aê, ganga zumba, maiô, louco, bata, cubata, aê, ganga zumba, com Mayon Simbi, Aê, ganga zumba. e maiô, louco, bata, cubata, Aê, ganga zumba. com Mayon Simbi, Aê, ganga zumba. e maiô, louco, bata, cubata, Aê, ganga zumba. com Mayon Simbi, e maiô, louco, bata, cubata. Aê, ganga zumba. O Mayon Simbi, Ganga zumba. e maiô, louco, bata, cubata, Aê, ganga zumba. o Mayon Simbi, Aê, ganga zumba. e maiô, louco, bata, cubata, Aê, ganga zumba. o Mayon Simbi, Aê, ganga zumba. e maiô, louco, bata, cubata, o Mayon Simbi, Ganga zumba. e maiô, louco, bata, cubata. Aê, ganga zumba. Pessoal, é isso. Zambiaquatessá, por aqueles que presenciaram, que vivenciaram. Eu queria fazer mais dois agradecimentos. Um é a Rosália, que é responsável por esse espaço aqui. Cadê ela? Para levantar a mão. Cadê ela? Rosália? Cadê? Oh, aí ela lá, ó. É ela que cuida desse espaço aqui, gente, né? Então, a execução desse projeto nesse espaço só acontece porque a Rosália dá um mega dundouro para poder manter isso aqui, para a gente poder fazer sempre eventos aqui. Zambiaquatessá, Rosália. E o segundo agradecimento são as crianças que entraram com os presentes. Então, pela ordem aí, Cota Gaiocô, Cota Iguatemi, a ela ali, gente, ó, tá ali carregando neném, carregando manhã Caiala, Tata Taiolô, Cota Javon Desci, Tata Lemburá, Tata Miongombe e Muzenza Micambandembo. E Cota Assuelê, que eu não esqueci, deixa eu pular. Essas crianças todas fazem parte lá da casa que eu pertenço, né? E elas têm uma página no Instagram, chama Candengue Lodéia Pará. Segue lá que elas compartilham conteúdo super massa. A Nath está pedindo para a gente fazer um bis aqui com samba calunga. E aí, vamos lá? Aproveitar que a gente está registrando, né? A gente teve um probleminha técnico, então vale fazer novamente, né? Fabiola veio de tão longe, do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Deixa eu ver. Oi, oi, oi. Agora sim? Foi?
Samba Calunga. Salve Samba Calunga. Pode cantar junto, hein? Iringuiringuiringue, calunga no chão ainda. Iringuiringuiringue, calunga no chão ainda. Ai, calunga no chão ainda. Ai, calunga no chão ainda. Iringuiringuiringue, calunga no chão ainda. Iringuiringuiringue, calunga no chão ainda. Ai, calunga no chão ainda. Ai, calunga no chão ainda. Calunga no chão ainda é chambureringueringue. Calunga no chão ainda, copó, calunga, undundure. Calunga no chão ainda é chambureringueringue. Calunga no chão ainda, copó, calunga, undundure. Ai, calunga no chão ainda. Ai, calunga no chão ainda. Samba Calunga. Samba Calunga. E aí, pessoal, para a gente poder encerrar, as crianças fizeram aqui um presente para cada uma das divindades aqui. E aí nós vamos fazer a entrega desses presentes ali na lagoa, né? Então, eu convidei minha mãe para poder ajudar a puxar as crianças aí, para que a gente pudesse entregar esse presente nas águas, para poder fechar, né, o ciclo das águas, agradecendo as águas por tudo que nos traz, né, de coisas boas e que nos leve de coisas ruins. Não é isso? Vamos lá? Só um detalhe, nós vamos entregar o presente nas águas e nós vamos voltar para cá, onde nós vamos sentar aqui com todos os participantes aqui e vamos fazer uma roda de conversa aqui, contando um pouquinho do que foi essa experiência, uns 15 minutinhos, tá bom? Nós vamos levar os presentes nas águas e vamos voltar, ok?
duas opções. Ah, Fazer esse papo aqui agora, por 10, 15 minutos, ou a gente fazer uma live depois. O que você pensa? ah, Troquei o cabo lá, tá funcionando legal. vamos fazer agora. É que acho que não, tá? A gente fica É, ali, já vamos fazer resolve agora. contigo, né? Uhum. E esse papo de 10 minutos, Bora. só contar um pouco dessa construção, fala um pouquinho, Sim, como é que foi pra você, como é que foi pra mim, tal. bora. Aí a gente bota a calma também, ela pergunta que sabe ele, porque eles podem falar da percepção dele. Legal. Pode ser? Pode ser. Oi. Ô pessoal, vamos fazer só um encerramentozinho aqui, vamos fechar? Vamos fazer um papinho rapidinho aqui. Cadê? Sobe assim que a gente vai, todo mundo fala um pouquinho. É legal pegar a percepção de todos, né não, Natália? É isso. É? Veredicto. Essa música fica na cabeça, né? Imagina isso. Essa música ficou muito na sua cara. Ficou muito. Amei essa música. Rafa. Ô Fernando, vamos lá aqui, fazer um papinho rapidaço aqui. Elisa, cadê Yaya também? A Cauã também é pedra 90. Não é possível. Mas não é possível. Só pra me achar. Cadê Yaya aí? Yaya. Ô gente, a ideia... Vem cá, Elisa, senta aqui, ó. Ô gente, a ideia desse papo aqui é um negócio bem rapidinho, bem descontraído, né? Sem protocolos. E a gente contar um pouquinho do que foi esse processo criativo aqui, né? Como eu falei no início, essa produção, ela começou tem mais de... A escrita do projeto há 1 ano atrás, né? E a produção, efetivamente, tem 3 meses que ela está acontecendo, né? E eu vou falar um pouquinho do que foi a minha percepção, a minha ideia, da minha vivência, né? E aí é legal passar um pouquinho a palavra para cada um, poder contar um pouquinho pela ótica deles, né? Na minha ótica, assim, eu tinha uma visão de um trabalho em mente, né? E eu queria falar sobre o ciclo das águas para trazer a importância que as águas para a sociedade como um todo, mas, sobretudo, trazendo essa perspectiva dos povos originários e dos povos de candomblé, que já trazem essa importância meio que na veia, né? O nosso canto, a nossa reza, a nossa dança é ligado a essas divindades, né? A essas essências, né? E aí eu tinha essa vontade já de fazer algo musical, esse encontro, né? E através da Catarina, eu conheci o trabalho da Nath. A Catarina falou assim, eu acho que pro que você pensa, eu tenho uma pessoa para te indicar. E aí me passou as redes da Nath, né? E eu comecei a seguir ela. E aí um dia eu vi ela lá tocando violino. Aí tá tocando violino. Aí eu falei, legal, toca muito, né? Aí depois, passou uns dias, aí no Instagram assim, uma hora aparece, outra hora aparece, aí depois um outro tempo apareceu de novo, aí tocando violão. Eu falei, engraçado, eu toco violino e violão, que legal. Né? Aí no outro dia apareceu, tô mexendo no cavaquinho. Eu falei, viagem. Aí no outro dia apareceu cantando. Eu falei, não, peraí, acho que é a pessoa mesmo. Acho que encontrei a pessoa mesmo. Faltava lá e foi dado, né? Aí eu falei assim, a gente fez o convite, ela topou, né? O projeto começou a acontecer. Aí tem um caso que é muito similar, eu nunca contei para ela não, tem um caso que é muito similar, que é assim, né? O pai do Chico Buarque de Holanda, cantor famoso, ele também era cantor, escritor, enfim, né? Ele tinha um dicionário análogo, escrito, né? Com vários verbetes da língua e tal.
E era uma publicação interna que Chico Buarque utilizava nas composições dele, né? Na composição de letra e tal, né? E aí um dia o pai dele deu a louca e publicou esse dicionário anal dele, que até existe, está publicado, né? Daí o Chico contando que ele morreu de inveja, né? Que era uma coisa que ele tinha como propriedade dele, assim, que ele usava para poder fazer as criações dele, né? E aí eu fui pro meu primeiro encontro com a Nath, não igual na capacidade artística, mas igual de pensamento, né? Porque assim, eu fui com o conhecimento todo debaixo do braço, mas na caixola eu falei assim, se essa menina não usar esse negócio direito, eu subo no mapa e nunca mais volto aqui. Se ela me tratar com desdém, esse conhecimento histórico que eu tenho aqui, eu volto, nunca mais eu volto aqui. E aí, para minha surpresa, eu achei que no nosso primeiro encontro, ela ia querer ouvir os cânticos, ela ia estar com o instrumento em mãos, tal. E aí fizemos quase 5 dias de conversa, 4 dias de conversa, sem nem ver instrumento, né? Aliás, nos meus encontros com ela, eu sequer vi instrumento, né? E aí ela anotando tudo, tal, não sei o quê. E aí eu falava 2 horas falando, legal, por hoje tá legal. Aí eu ia embora para casa, aí depois, um dia ou 2 dias depois, te encontro de novo. Aí eu falei, vamos recapitular. Aí ela falava tudo, contava tudo que eu tinha falado no primeiro encontro, aí eu acrescentava mais coisas. Uso para casa. Aí ela falava tudo e tal. Aí eu falei, legal. Aí no segundo dia eu falei, cara, acho que vai dar match esse negócio, né, cara? Aí pá, foi escrevendo. E aí, para poder fechar essa fala aqui, né? Quando chegou na reta final, que o pessoal estava gravando, que acho que a maior dificuldade, eles vão poder falar por eles, mas assim, o que eu vi que era a maior dificuldade deles, que era com a língua, né? E ela já estava falando, não, é que pouco. Não, erengue. Copoca lunga undundurê. Eu falei, gente, criei um monstro. E aí, foi um pouco disso aí, da minha experiência, da minha percepção, né? Acho legal ela contar um pouco do que foi, né? Porque esse trabalho começa comigo e com ela, né? Um dia ela me liga e fala assim, poxa, eu queria te falar que eu convidei, eu já tinha encontrado com a Cauã e tinha feito um convite para ele poder participar num outro lugar no disco, né? E aí ela falou assim, eu queria te falar que eu fiz uma conversa com a Cauã e fiz um convite a ele. Aí eu vou deixar ela contar o que é esse convite. O que você acha? Eu falei, pô, acertou, criei um monstro mesmo, né? Nossa, eu quero... eu queria agradecer mais uma vez, assim, pelo convite e confiança. Eu gosto muito desse lugar desafiador, assim, de erguer as estruturas, né, de subir cada tijolinho da parede. E eu acho que esse trabalho foi muito isso, assim. Eu tenho uma relação de muita admiração com o candomblé. Trabalho com banda há algum tempo, então tem essa proximidade espiritual mesmo, de linguagem. E sou muito admiradora da música brasileira, assim, a música tradicional brasileira, né? O Thierry já dizia que toda música afro-brasileira, toda música brasileira é afro-brasileira, e é verdade, né? Essas raízes, elas estão muito entranhadas, assim, no DNA da música brasileira. Até quando a gente não consegue reconhecer, esse DNA está lá, presente estruturalmente, assim. Então, eu aprendi muito durante esse período de conversa mesmo, contato, assim. Eu acho que entender também essa negritude mineira, né? Eu acho que a gente está num caminho muito poderoso disso, assim, de se reconhecer como artistas pretos mineiros. E o que isso quer dizer, né? O que esse caminho diaspórico, que é diferente do Rio, é diferente do Recife, é diferente de outros lugares que têm uma identidade negra muito marcada no Brasil. Eu acho que, como a gente também viveu um contexto de escravização muito duro, essa linguagem, ela está muito conectada com um sagrado que, às vezes, muitas vezes, ele é silencioso, né? Ele é igual a nossa personalidade mineira mesmo. Pensa para falar, fala devagar. Eu vejo muito isso, né, nessa musicalidade, assim. Eu até recentemente tinha visto uma série que o Pererê fez maravilhosa, falando a respeito disso, assim, da construção desse artista
artista mineiro, né? Eu tô pensando, falando com esse recorte artístico, porque a gente vive da música, então pensar o que é ser um artista preto mineiro num contexto de hoje, assim, querendo expandir o nosso trabalho, viver dele com dignidade, tem muito a ver também com essa raiz criativa e essa raiz expressiva do candomblé com o Angola. Então aprendi muitas coisas, desde uma língua nova que se abriu para mim, até pensar também musicalmente como que esse caminho ia ser costurado, né? Tipo, a gente começa com Quisimbe, que é esse lugar de uma água ali mais que está se esparramando, ela tem essa levada assim que a Yaya construiu muito bem, né? Meio sereia mesmo, né? Que vai tomando a gente. E aí quando a gente vê, a gente já está imerso nessa água. E aí chega dando a lunda com uma suavidade, que tem muito a ver com a Elisa. Eu percebi que nesse trajeto também, cada pessoa foi se encaixando. Eu não sei, assim, com quais divindades vocês se conectam, mas num primeiro momento, a figura de cada pessoa está muito conectada com as divindades. É realmente muito impressionante. E até chegar na Fabiola, assim, que a samba calunga está conectada também com uma musicalidade baiana, né, que tem a ver com como o candomblé mineiro também se desenvolveu. O Acauã pode falar disso muito melhor que eu, né, essa conexão com o Recôncavo, com o sertão da Bahia, que também está conectado com o norte de Minas. Então, esse disco também é um disco de geografia, assim. Eu acho que ele é um disco que ele pode contar sobre a história brasileira de vários aspectos diferentes, assim. E aí, eu e o Acauã, a gente, enfim, eu sou admiradoraça. Lucy, obrigada, viu, por ter feito esse menino, que ele é muito precioso. E fala um pouquinho também, amigo. Pois é, gente. Eu já acompanhava, né? Porque a gente que é de candomblé, a gente procura informação sempre. E o Caçu, poxa, sempre na internet trazendo doses valiosíssimas de conhecimento sobre nós. Quem somos nós? O povo mineiro, o povo preto mineiro é banto, majoritariamente. Né? E a gente tem conhecimento de uma parte dessa manifestação cultural banto aqui, né? De uma forma mais profunda, com o reinado, né? Com tudo que vem junto do reinado, as folias, os catopês, o vilão, o rei dos cacetes. Aí a gente vai descer uma lista enorme. Tudo isso é herança banto. E o candomblé, ele entrou num lugar de não estar junto disso, por falta de conhecimento de nós sobre nós mesmos, mas até por falta também dos nossos que detêm algum conhecimento, tomar essa narrativa para si e dizer, olha, peraí, a gente está incluso nesse bolo também, né? E eu aprendi desde muito cedo que o candomblé, ele tem o poder e ganha mais poder com a união, com a soma. O candomblé é uma religião de junção de força. A gente não divide, a gente está sempre somando, a gente está sempre unindo, né? No quinto a gente chama de ajô, né? Quem sou eu aqui para cantar uma bola, mas tem aquela cantiga de um curso, né? Banda Quitumba-Cacô. Não é verdade? Juntos somos mais fortes. E é muito engraçado, como eu entro nesse projeto, eu estava tocando com o Fernando domingo lá no Três Preto. Aí o Caçu chegou, eu falei, Caçu, aguenta aí. E ele falou, preciso falar com você depois. Eu falei, beleza. E aí, beleza e tal. E Nath já tinha falado comigo no meio da semana, amiga, a gente precisa conversar um negócio. Eu falei, gente, sabe, muitas pessoas falando que quer conversar com você, uma coisa, eu falei, esse negócio, que é isso? Nath quer falar comigo. A pessoa falou assim, você tem que estar com o tempo. Eu falei assim, ué, tá, tudo bem. Aí o Caçu Lembê, né, já me chamou depois do samba e falou, ó, tem um negócio do disco aí, não sei não. Aí o seu nome foi cotado. E aí, você tá dentro ou você tá dentro? Eu falei, eu tô dentro. E aí Nath reafirma de novo. E aí eu vim pra dentro desse disco com uma função que me deixa muito feliz, que é de estar nesse lugar de ponte. Porque eu vivo o sagrado e vivo o artístico. Então, eu fiquei nesse lugar de ponte mesmo, de conectar esses dois mundos. Né? E aí foi um processo interessante, assim. Eu e Nath, nós ficamos recolhidos lá na casa dela 2 semanas.
Eu, Nath, gravador e papéis. E instrumento, né? Instrumento de tudo quanto é tipo. Experimentando, entendendo, pensando em cada convidado, falando, não, fulano vai ficar bem aqui, ciclana vai ficar melhor aqui. E aí a gente foi, com muito carinho, com muito zelo, montando esse esquema que viria a ser, né, esse trabalho que vocês viram pronto hoje. Assim. Eu digo que a gente que é do santo, a gente é escolhido, né? E mais uma vez eu fui agraciado em ser escolhido para estar aqui junto desses e dessas, dando esse passo importante, né? Historicamente importante, né? Sobre tudo aquilo que a gente já conversou. Muito se tem de representação do candomblé nagô, né? Do candomblé queto, né? Com gravações antigas dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, mas pouco conhecemos sobre os nossos bacuros, né? Sobre os nossos ancestrais banto, quem são eles. Né? A gente conhece um nome, a gente conhece outro, mas alguns a gente nem ouviu a voz. Né? A gente não teve a oportunidade de ver a figura. Então hoje, com esse projeto, a gente crava mais uma estaca aí, nessa linha do tempo. Né? Isso é muito importante, estou muito feliz, muito, muito feliz de ser parte disso, direcionando musicalmente e somando, né? Porque a gente está aí para isso, para somar. E é isso. Ô Nath, eu queria que você e a Cauã contasse, porque a gente fala muito sobre isso, mas acho legal verbalizar, até porque as pessoas, quando começarem a escutar com isso que vocês vão contar, elas vão começar a escutar esse disco de uma outra forma, né? Que esse é um disco imagético, né? Que vocês criam a ideia de um cortejo da água, né? Eu venho falando com a Nath o que são as divindades, aonde que a água está em cada momento para cada divindade, e ela e o Acauã pensam na água fazendo um cortejo. Ao mesmo tempo que essa água vai fazendo um cortejo, ela vai traçando regiões e encontrando com regionalidades musicais, não é isso? É isso, a gente começa com esse lugar mais límpido, assim, né? Enfim, o Tato me contou sobre essa multiplicidade de divindades que aparecem, pensando nesse elemento água, né? Tipo, a água em contato com a terra, a água em contato com o ar, a água do fundo do rio, a água da superfície, assim, é uma variedade muito grande de acordo com esse lugar que a água preenche, né? E aí o disco ele também é construído pensando nesses espaços, assim, tipo, começando com Quissimbe, Dandalunda, Samba Calunga, subindo o norte de Minas, depois a gente tem Tempo, que é uma canção que ela é como se ela fosse um divisor, assim, entre a primeira parte do disco e a segunda, né? Enfim, tem também a ver com essa simbologia do tempo, né? Conectando o ancestral, conectando o futuro, né? Tem esse lugar dessa musicalidade um pouco mais urbana que o Imani traz também, do verso, né? Do rap, já na língua que a gente fala, que a gente se comunica hoje, pensando também nesse lugar da construção do que é o Brasil, né? Depois Zazi volta um pouco, tá mais presente nesse lugar da terra batida, né, da pisada no chão, e é a sexta canção que se conecta com a terceira, enfim, é um emaranhado gigante, assim, para traçar esse enredo completo do que é o Xetroá. O Pererê vem com esse lugar também do sertão, né, pensando em Angorô, quando eu pensei nessa divindade do arco-íris, assim, que traz esse lugar de esperança, né? Eu acho que se conecta muito com esse lugar do sertão, assim, que é terra árida, calor, né? Pouca umidade, e ao mesmo tempo o arco-íris ele está ali anunciando que alguma água ou virá ou já passou, e aí essa espacialidade mesmo desse lugar sertanejo, até terminar com o Zumbá, que é os anciãos, né, que é uma música que volta a ser mais suave, que volta a ser mais lenta, mais cadenciada também, encerrando esse ciclo assim da vida, morte e vida. Vamos
passando na ordem, aí deixa a Yaya contar a percepção dela, depois Elisa, tal. Olha, boa tarde. Para mim, além de tudo que eles já disseram, assim, é um grande prazer trabalhar com pessoas que eu admiro, né? Com a Nath e com a Cauã. A Cauã trabalhou recentemente com o Xirê, que é o disco da Cauã. E foi muito especial o convite que a Nath me fez, porque ser dirigido por ela, né, assim, e receber as instruções, né? Eu me conectei primeiramente com o que era essa divindade. Sim. Na letra que eu recebi tinha divindade, o que significa. Assim, tá, como é que eu posso acessar esse espaço, essa divindade, temporalidade, essa troca, essa construção com a minha voz? Como é que eu posso me deixar ser atravessada por essas informações e conseguir trazer para a minha voz uma coisa que fosse muito honesta com a proposta. Então, eu dei uma mergulhada literalmente, já que vocês estão falando de água, e para mim foi simples quando eu chego no estúdio e encontro os dois, eles falam, Yaya, canta. E foi isso. Então, assim, me sinto muito honrado e feliz com esse convite. E, enfim, espero que vocês também se conectem e curtam o resultado que ficou. Salve, salve, bom dia, boa tarde. Nem sei que horas é ainda. Então, gente, essa história pra mim, eu fui ouvindo e entendi que ela começou em janeiro desse ano, assim, antes mesmo do convite chegar. Eu estava num lugar que tinha muita água, que é a rocinha ali do mestre negativo, com um lugar que chama Cubas. E aí a gente foi numa cachoeira maravilhosa, assim. E aí eu fui sentir muito que Dandalunda estava chegando, muito. Esse ano Dandalunda chegou muito, assim, pra mim. E eu nem sou de Dandalunda, né? Sou de Caiala. Mas aí eu fui chegando, vários convites esse ano relacionados a Dandalunda. E quando o Nath me ligou, sei lá, mandou uma mensagem, convidou, eu falei, claro, né? Fiquei super feliz, me conectei muito. E a Nath me contou como que seria essa canção, né? Ela falou, é uma canção, você vai começar assim, um sussurro mesmo, como se o cortejo estivesse lá atrás, assim, uma coisa bem miudinha, a gente nem está entendendo o que você está falando. Aí ele vai chegando, vai aumentando um pouco e depois ele passa de novo. É como se nada pudesse impedir essa água de fazer o caminho dela. E aí, várias coisas foram acontecendo, assim. Essa água, ela nasceu, mas várias coisas foram acontecendo. Aí a gente ia marcar de gravar, eu falei, gente, eu não vou estar no Brasil em tal época. Não vai dar tudo certo, beleza. Só que aí não deu pra gravar antes. Aí eu saí, fui pra fora do Brasil. E eles falaram, não, talvez você grave quando você chegar. Aí depois falou, não, a gente precisa que você grave aí, que senão não vai dar tempo de colocar no disco, porque tem a data exata. Aí eu fiquei lá onde eu estava, tentando achar um lugar para gravar, consegui um equipamento emprestado e gravei. Aí mandei. Aí falou, beleza, ficou bom. Aí depois falou, não ficou bom. Vamos tentar gravar quando você chegar na capital, porque eu estava num lugar que era no interior, uma ilha pequena. Então eu tinha conseguido poucos equipamentos, assim, vamos gravar na capital. Aí não deu certo também. Aí cheguei no Brasil e falou, não, agora a gente vai ter que gravar daqui 2 dias. Aí marcamos para gravar, aí o nosso querido, o Rafa, teve um problema na coluna e não dava para gravar. Eu falei, gente, esse pessoal está querendo minha água, não está podendo passar, cada hora é uma coisa que eu tenho que tropeçar nessa pedra. E eu fui indo, a gente foi indo. E aí, por fim, conseguimos marcar um estúdio, gravamos, assim, a gravação foi rápida e tranquila. E aí eu entendi que o caminho era esse mesmo, assim, que eu tinha que passar por esse processo, de entender essa água que vem lá atrás, miudinha, assim, que vai, faz o seu caminho. E com muita reverência mesmo a Dandalunda, que esse ano está muito presente aqui. Então agradeço pelo convite e fico muito honrada. Bom, boa tarde. Estou feliz demais de estar aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou do Rio. Sou Eked de Ogum, sou Fabíola do Ogunjá. Sou Eked, mãe de Iemanjá Ogunté. Fui uma criança de axé, hoje uma jovem senhora de axé, uma mulher de axé. Né?
E quando eu recebi o convite do Tata, assim, eu conheci ele nas redes, seguia ele, porque eu gostava muito dos esclarecimentos que ele fazia, principalmente porque de uma nação diferente da minha, eu sou de Queto, e eu sou interessada em conhecer, e eu seguia ele. Até que um dia eu acho que ele me retornou, me seguiu, começou a ver meu trabalho, e eu fiquei muito feliz. Ele não sabe, eu não exponho muita coisa da minha religião, então ele nem sabia que eu era mãe de Iemanjá Algum-Té. Eu sou mãe de Iemanjá Algum-Té desde os 10 anos de idade, né? É o período que eu me confirmei, que eu cheguei no terreiro. Então, quando o convite veio para mim, veio com um desafio, porque eu não conheço nada de Angola, eu nunca cantei nada de Angola, embora hoje eu faça show com o meu grupo, a Orê, e a gente faz exatamente trazendo as músicas de axé, misturando a liturgia, o profano com o sagrado, com tambores nesse lugar principal, né, e tambores de todos os lugares, todas as formas, né. Só que eu nunca cantei em Angola, então, para mim, quando chegou essa música que fala dessa mulher das águas, o convite chegou, foi um desafio gostoso, eu agradeço muito, e eu acho que todo mundo precisa ouvir esse disco. Eu acho que esse disco toca nas pessoas de maneiras diferentes, né? É muito bom ouvir quem criou as ideias, a ideia se transformando a partir da ideia e o que cada um percebe a partir do momento que canta. Então, para mim, está sendo muito especial estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês. Primeiro, que eu sou de outra nação, e segundo, que eu sou de outro estado. E eu estou muito feliz de poder cantar, de fazer o Brasil, o mundo ouvir um pouco do Candomblé Angola. Obrigada. Boa tarde, gente. Então, sou Ivaniane e, a princípio, assim, para começar, eu fiquei muito surpresa com tudo. Eu via todo dia que a Alane e Nath postava no Instagram, assim, a foto junto, produzindo alguma coisa. Mas não estava por dentro da situação. E aí teve um dia que o Nath me mandou uma mensagem fazendo um convite para estar participando dessa obra e explicando a situação, dizendo que havia outra pessoa, mas que ao longo do decorrer não. Demais. Meu pai é prova que eu fiquei assim, encantado com a situação de poder estar reverenciando que tempo, de poder estar compondo para a divindade. Veio uma responsabilidade muito grande, que é a única composição que tem no disco, a única letra, né, em português que tem no disco. Então, tipo assim, falei, bom, vou ter que dar um nome aqui. E o Tata mandou muitas referências, graças a isso também consegui compor e contemplar. Acredito que contemplou, pelos retornos que eu estou recebendo do pessoal, e tá falando que o negócio tá bonito. Então, assim, pra mim foi muito especial. Aí, vamos lá, gravamos no dia, foi tudo certo, a Nath direcionando. Foi um prazer enorme pra mim, a Cauã também, tá participando na faixa com ele também. Pra mim, nossa, significa demais, porque meu irmão, né? Então a gente tá nessa faixa junto, tipo, tinha que ser, no fim das contas tinha que ser, era eu mesmo. O pessoal não sabia. Mas, enfim, foi um prazer enorme para mim. Eu fico feliz demais de ter participado disso. O disco está muito bonito, o trabalho todo está muito bonito. É um trabalho, como a gente está conversando sobre, é muito importante. É realmente um marco. Eu estava comentando aqui para mim que isso é um fato inédito, um rap para quem. Então, eu acho que há de se valorizar demais. Fico feliz, obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso, eu só tenho a agradecer, só uma positividade para falar sobre. Tive o prazer, é isso, exatamente a palavra é essa. Tive o prazer de poder estar participando dessa música. Um pequeno adendo. Eu ia fazer uma adendo também, é a seguinte. Nesse projeto, acho que ninguém dorme, né? Porque, tipo assim, eu recebi um áudio, tem um grupo, viu, Nath, aí eu recebi
Bom dia, boa noite, canal, 2 da manhã. Gente, boa noite. Aí eu olhei assim o celular e falei assim, alguma coisa importantíssima. Aí deixa eu ver o que é. Ela falou assim, gente, Imani me mandou a letra agora. Meu olho tá cheio d'água. Eu falei, cara, então me manda aí, que eu quero chorar também. Aí ela me mandou, eu falei, pô, caraca, bicho, que coisa. Aí ela falou, você não tem uma Nath no carro, muito obrigado. Eu falei assim, temos. Na hora que ela mandou no cabelo, eu falei assim, Nath, temos. É muito engraçado isso, porque o dia que eu e Nath a gente entendeu que o Imani estava sendo trazido para o projeto, a gente estava lá e quando a gente chegou em tempo, no nosso momento de imersão, o negócio meio que deu uma travada assim, mas estava tudo fluindo tão bem. E aí, porque o convidado, tal, uma coisa assim, um desencontro muito forte de agenda. Sabe quando a gente liga o pisca-alerta do carro? Eu estava conversando com o Nath e a imagem do Imani começou a vir na minha cabeça, como se fosse um pisca-alerta. E aí ela conversando comigo, aí eu imaginei ela olhando para mim e eu disse assim, Imani. Ela, oi amigo, aí eu, Imani. Aí eu falei, é o Imani e tal, e ela, sério e tal, aí botei umas 2 músicas do Imani para tocar e tal. E dali pra frente a gente já seguiu ouvindo o Imani, as músicas do Imani, e já desenhando a faixa. E aí ela falou assim, agora a gente tem que falar com o Tato. Eu falei, não, ele vai entender. Ele vai entender. Aí a gente foi mostrar o primeiro rascunho do projeto. Aí quando chegou em tempo, assim, eu e a Nath, a gente se olhou assim, e aí, eu conto, você conta. Aí eu falei, ó, Tato, o negócio é o seguinte, entendeu? O convidado lá caiu. E falou, não pode. Eu falei, pode, caiu, ué. Caiu, é o Imani e tal, ele vai fazer e tal, assim, assado, a gente vai trabalhar assim, vai ser assim que vai acontecer. E assim foi. É o que eu falei na minha fala, gente. A gente não escolhe, a gente é escolhido. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim foi com o Imani e com cada artista. Essas pessoas foram escolhidas. Não tem jeito. É isso mesmo. Eu tenho essa convicção mesmo, tipo, caiu assim, num momento muito, muito bom para mim, de poder dar, essa experiência é um tipo de coisa que traz de volta algumas coisas que às vezes está ali e está fazendo, mas está meio assim, estava já planejando lançamento de música, e aí veio esse convite e eu falei, então é isso aqui que estava precisando, para esse movimento e voltar às coisas, e essa oportunidade de reverenciar e, enfim, participar desse trabalho lindo. É isso, gente. Só agradecer e espero que isso, de fato, ganhe as proporções, a devida proporção que merece, porque é um trabalho que merece muita grandeza, merece chegar no ouvido de todo mundo, todo o pessoal que é do Candomblé Angola, que recebam bem esse trabalho, né, com muito carinho, porque de fato merece mesmo. É isso. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de carinhosamente agradecer você, meu irmão Café. As pessoas conhecem como Tata, mas você é meu irmão Ale, meu parceiro de todas as horas, de todos os momentos. Eu quero falar, meu irmão, que é motivo de muita alegria estar com essa gente bamba, Cauã, Nath, as meninas, que a gente não se conhecia, mas hoje eu tive a honra de conhecê-las, um prazer imenso. Eu tô anestesiado, eu não estou acreditando que isso tudo aconteceu numa manhã tão linda de sábado, né? Eu cheguei às 3h30 da manhã, de uma casa que eu estou inaugurando aqui em Belo Horizonte, São Bento, e aí dormi ali 2 horinhas, e já fui canalizando as minhas energias, porque eu sou um devoto da ancestralidade, disso tudo aqui que a gente vivenciou, está registrado ali, né? E
Eu queria falar, primeiramente, e agradecer também, Mãe Glória, Pai Geraldo. Foi um dos primeiros terreiros de candomblé que eu pisei, ainda garoto, com o sonho de chegar onde eu estou. E foi lá, né, Mãe Glória? Muito jovem, na casa de Ivone, tudo começou, aquela roda de samba com o Grupo Arte Social. E quando você me fez o convite, eu fiquei lisonjeado. Falei, puxa vida, será que eu sou merecedor de fazer parte dessa história? E aí veio a calhar, né, Zazi. Todo mundo me conhece. E quando eu estou cantando nos meus shows, eu incorporo o Ogum, cantando o Ogum. E quando pintou esse lance do Zazi, falei, caraca, bicho, e aí agora? Cheguei para gravar, essa gente toda lá, o Rafa. Falei, Rafa, agora é comigo? É contigo. Falei, Tata, deixa comigo, vou incorporar ele. Entrei na cabine e falei, agora é comigo. Firmei ponto. Li um pouquinho, claro, eu não sou motariano, sou do senhor, Benedito. E aí eu li sobre Zazi e tal, aquilo foi batendo aquela vibração, eu fui me conectando com ele, pá! Eu falei, é isso. Zazi que vou cantar. Aí, depois desse jeito, Nath falou assim, acabou de calma, Nath falou assim, é isso aí, eu falei, caraca, bicho. E aí eu entendi o Zazi na minha vida, que é mais um padrinho que eu ganhei. Você falou sabiamente. Nós não escolhemos, nós somos escolhidos. E Zazi me escolheu. E espero que tenham gostado. Né? Eu fiquei muito feliz com o convite. E Zazi, porra, agora faz parte da minha caminhada, é meu padrinho. Eu já estou pensando, inclusive, estou lançando um disco agora, O Lohan, né? E essa história toda com as águas, eu também falo isso no Lohan. Eu vou pedir licença, vou amar. A claridade do dia vai me iluminar. Me banhar, vou mergulhar nas águas, me purificar no fundo do oceano. Os caprichos de Janaína, a pureza do mar. Mãe rainha Iemanjá. E aí, Zazi veio me mostrar um caminho, que é o caminho que eu acredito, que é a transição do Brasil. Brasil esse que acordou há pouco tempo atrás, com as pessoas crendo em balas de fuzis, e o povo andava sem razão para ser feliz. Era um país fora da lei, sem diretriz. E Zazi me mostrou esse caminho, que eu já acreditava, e ele me ensinou. É isso, meu filho. É isso que está acontecendo. Tem muita coisa boa por vir para toda a nossa nação, principalmente do candomblé, da Umbanda, que nós precisamos de avivar, dar as mãos. Eu acho que tem muito pouco irmão aqui. Eu acho que deveria ter no mínimo uns 20, 30, 40, 50 mil irmãos aqui para ver isso de perto. Porque nós saímos da transição de um governo que implantou, que plantou, regou a discórdia, a desunião, a morte, o tiro, a bala. Zazi trouxe o perdão consigo e também a justiça. Salve, Zazi. Salve, Zazi. Obrigado. Obrigado. Uai, gente, eu não sei. Não sobrou nada para falar, não. Valeu. Mas olha só, em tudo que teve da fala de cada pessoa, tem umas coisas que eu posso falar assim. Não é coisa que eu aprendi em livro, nem é que vi em lugar nenhum, mas é coisa que a vida, a arte, a espiritualidade e a ancestralidade me ensinaram. Tem uma coisa muito legal da gente pensar da relação da nossa ancestralidade com a arte e com a nossa vida normal. Ela não está ligada diretamente, não somente à cultura,
a nossa ancestralidade não está ligada somente àquilo que a gente cultua, a religião que a gente cultua. Essa ancestralidade está viva dentro de nós em tudo que a gente faz, sabe? Então é muito interessante quando a gente percebe como esses inquices vêm escolhendo quem vai cantar para elas, independente de qual a relação. Por quê? Porque nesse momento ela quer se passar através dessa pessoa. E uma coisa muito interessante, que eu já conversei com algumas outras pessoas também, que são da religião, com relação à arte, você está no palco, então você abriu espaço para essa ancestralidade. Em tudo que a gente faz, o cara é um professor, então ele abriu espaço para a ancestralidade. No momento onde ele está dando aula, ele está ali repassando o conhecimento dele, mas o que está se passando, a forma com que isso se passa através dele é regido pela ancestralidade. O médico vai lá fazer lá, seja o que for, uma cirurgia, ele vai ser regido pela ancestralidade naquele momento, sabe? Então, o ancestral não é uma coisa lá longe, não é uma coisa lá atrás. Ele está dentro da gente, abaixo, acima, ao redor, à frente e atrás. O ancestral está com a gente o tempo todo em tudo que a gente faz. Então, quando a gente abre a boca e canta, gente, com certeza, qualquer pessoa preta nesse Brasil, quando ele abre a boca para cantar, tem um tanto de ancestral. E tem uma coisa mais impressionante, nós somos feitos de várias Áfricas. Isso, a gente preto brasileiro tem essa coisa, eu não vou nem dizer que isso é uma vantagem, isso é uma qualidade. Quando a gente abre a boca para cantar, tem muitas Áfricas, porque quando fala banto, a gente não está falando de um povo banto, a gente é feito, esse banto que nós somos é feito de vários, só que tem outros ainda, tem mandinga no meio, tem jola no meio, umbundo, tem quimbundo, tem de tudo. Então quando a gente nunca está sozinho. O que eu estou querendo dizer? Essa escolha que cada inquice fez por cada um aqui, e foi muito bem direcionado pela Nath, pelo Cauã, pelo Caçulambe, é uma escolha sagrada e ela acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Se a gente ficar atento, a gente tem um chamado o tempo todo de ancestral. Né? E tem uma coisa muito bonita aqui para nós aqui, que vivemos de arte. É sempre bom a gente relembrar que a arte é sagrada. A arte, quando a gente canta, quando a gente toca, não tem separação disso com o sagrado. Mas não tem mesmo. A gente não precisa pensar, são duas coisas. Não, várias vezes eu falo, na minha música, várias vezes eu fui guiado por alguma coisa. A mão que escreve é a minha, a boca que canta é a minha. Mas tem uma coisa que rege, sabe? Sempre tem uma coisa que rege. Nessa situação aqui, teve uma coisa muito bonita, que eu estou fazendo um espetáculo chamado Herança, junto com o Tizumba, né, com Maurício Tizumba e Júlia Tizumba, que ele termina com uma música que eu fiz, e com a Rosa também, que é uma pessoa que ia passar batido, ela está ali, ó. Ela que é a estrela do espetáculo. Sim. E aí eu fiz uma música que fala assim, olha que coisa, antes desse convite, a música, ela fala... Antes desse convite nem sabia dessa história, né? Eu não sabia, ninguém sabia. Olha a música fala assim... Angorô, a onda bateu lá no mar, a deusa dançou lá no céu, o mundo mudou de lugar e a serpente girou. Depois da chuva vem o sol, na fé de quem continuou. O arco-íris vem trazer a paz pros filhos de Angorô. Então eu fiz essa música para um espetáculo, sabe? Eu não tinha nada dessa história, não. Aí quando eu recebi o convite, eu já aceitei, nem falar, beleza, eu aceitei, só entender data e tal. Aí a Cauã chegou lá em casa falando que estava envolvido nisso. Eu falei, é sério? Porque eu sabia que tinha Nath. Então, de repente, quando tinha Nath, tinha Cauã, eu falei, mas é tudo menino meu, gente. Meus meninos falaram, então o negócio ficou sério demais.
E aí, quando ele manda para mim, a pessoa você cantar essa música aqui, é um bolão. Eu falei, vai. Não vou falar nada. Eu não falei nada, não perguntei nada, eu só obedeci. Então, contudo, o que eu estou querendo dizer é uma fala que minha mãe me deu quando eu cheguei de Angola. Cheguei de Angola e fui lá para a casa da minha mãe. Aí ela falou assim, Sérgio, você já está rodando aí meio mundo, né? Sabe o que é isso? É que você não vai, você é levado. E isso ficou na minha cabeça, isso se transformou em várias coisas na minha cabeça. Gente, isso é um pacto ancestral que nós temos. A gente não vai, a gente é levado. A gente não faz. Essa ancestralidade se faz através de nós. Eu estou falando isso a partir de mim, mas isso vale para qualquer um. Ou seja, estou convidando cada um aqui a acreditar nisso. Essa ancestralidade se faz através de nós. Então, assim, vamos botar fé nessa nossa ancestralidade, Banto. É isso.